assim, não, porque não é só um Deus. É só um Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é quem está na mediação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é quem vai levar as almas para o céu, não é verdade? Não é isso? Uhum. Porque quem foi que Deus concedeu autoridade, poder, deu para salvar? Mateus 22, 29, lê aí para nós. Mateus 22, Mateus 28, 18, quer dizer. 22, 18, fala assim. Mateus 28, 18. Fala assim. Mateus 28, 18. 22? 28, Ah, 28, né? 18. Mateus 28, 18. 28, 18, vai falar assim. 28, 18. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ei? Tá. Ei? Amém. Tá. Mas não é. No céu e na Olha, terra. quem deu esse poder o filho? Deus, né? O Pai. Pai, rapaz, porque Deus enviou seu filho ao mundo, nós lemos em João 3,17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. Por Deus? Não. Por Por Jesus. filho. Por filho. Por Porque Deus amou o filho. mundo de tal Agora, maneira- mandado do Pai. É. Ele sempre dizia, a obra que eu faço não é minha, é do Pai que me enviou. É. Mas quando João viu Jesus, João 1, 29, 6, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tudo bom, filho. Quer dizer, quem veio tirar o pecado do mundo foi o Pai ou foi o Filho? Não, foi o filho. O filho. Enviado pelo Pai. Enviado pelo Pai. Quem fez o sacrifício na cruz foi Deus ou foi o Filho? Foi o filho. Foi o Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. João 3,16, né? 16. Quer dizer, ele diz que quem crê nele, nós lemos 18. Quem crê nele não é condenado. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque quem está ordenado para salvar as almas e levar essas almas para o céu é Jesus Cristo. Quem fez o sacrifício pelas almas foi Jesus Cristo. Vamos entender isso já? Vamos? Bora. Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas 4. 4 o quê? Do primeiro ano em diante. Gálatas 4 vai falar assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Em outro tempo, né? Vai. Mas está debaixo do tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O pecado, né? Exatamente. Nós já sem Cristo. Sem Cristo. Um momentinho. Um momentinho. O sol está passando o dia com nós, mas vai já esconder. Vai. chegar a noite. Né? Aí nós vamos ficar o quê? Sem a luz É a luz. do sol. Então houve um tempo determinado por Deus que nós estávamos sem Cristo. Por que nós estávamos sem Cristo? Porque Jesus ainda não tinha vindo salvar o mundo. Não tinha nascido ainda. Deus agia com os homens lá que teve. Aí o pecado do homem, ele mandava fazer Sacrifício. um sacrifício holocausto, É. né? Mas ali já Né? apontava para Jesus que vinha. É. Não é verdade? O cordeiro, aquele cordeiro que quando Abraão vai sacrificar Isaac, aquele cordeiro lá já simbolizava, apontava para Cristo. Mas não, com certeza. Não é isso? Vai. Continua? Continua. Mas vindo a plenitude dos tempos, Quer dizer, chegou
o tempo de Deus cumprir a promessa, que já vinha lá do jardim. Lá do jardim. Lá Nós no estudamos começo, de lá manhã. pequeno, foi. Estudamos de manhã. Foi inimizade, né? Porque esse queria a cabeça, né? Isso. Quer dizer, desfazer o plano do inimigo. E prevalecer o plano de Deus na vida do homem. Vai. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou, que é agora, nesse tempo aqui que está dizendo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascida de mulher. De mulher. Lá onde diz que Deus, né, o homem vinha da mulher, né, que no caso é Cristo, né, nascido de mulher, que ia esmagar o quê? A cabeça da serpente. Né? Tá pegando, né? É isso aí, né? Vamos lá. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para... Só falei por quê? Porque Deus já lá no Velho Testamento, a Bíblia já relatava acerca desse menino que ia apontava nascer. para ele. Né? Já aprontava para ele que ele ia vir. Deus ia cumprir a promessa. Vai. Para remir os que estavam debaixo da lei. Quer dizer, perdoar. Né? Aquele que desobedecesse o mandamento de Deus, era para ser o quê? Pedrejado, né? Derraram a mulher de pedra, foi? Foi. E ele disseram para Jesus, e Jesus sabia que a lei apontava para aquilo. Que quem fosse pegado de adultério era a Moisés, mandava que fosse pedrejado. Ele chegava para Jesus e falou: Senhor, na lei de Moisés diz que se a gente pegar, nós meter a chibata, meter as pedras. Até matar. Né? Até matar, né? Mas foi no período da lei. Período da lei. Agora entrou o quê? O período da graça, o Novo graça. Testamento de Deus com o homem. Enviando Jesus Cristo para salvar o mundo. Não é verdade? Vai. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. De filho. Adoção de quê? Filhos. Filho, porque antes nós não era filho, era criatura. Criatura criada por Deus. Conclua. Para frente. Por isso que João 3,16 fala, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem uma outra passagem que fala assim, ó. Eu vim para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eu vou lhe dar mas todo aquele que recebeu, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Que no caso somos nós. João 1. Vamos lá. Continua? Continua para nós ir lá para essa passagem estou aí para concluir, sabe? É porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. É isso? Abba, Pai, é isso? Assim que já não és mais servo, mais filho. Mais filho. Vamos falar por aí? Filho de Deus, né? Filho de Deus. E criatura nós somos filho de Deus. O João 1, 29. João 1, do 11 ao 12, quer dizer? João 1. João 1, do 11 ao 12. Essa mesma passagem que eu estou indo agora ali, mas aí nós vamos pegar o roteiro melhor para concluir. Aquele homem se apossou de quê? Da riqueza dele, da escolha dele. Então, mas Lázaro não, Lázaro era necessitado de Deus, né? João 1 o quê? João 1 do 11 em diante, vai. Do 11 em diante. Vou falar assim. Isso aqui. Veio para o que era
seu. Está falando para o povo da promessa, o povo judeu. O judeu, né? É, o povo judeu, que é a descendência de Abraão, né? Porque na verdade, eles esperavam o Messias, né? Só que eles não acreditaram que esse que veio era o verdadeiro Messias, porque antigamente eles esperavam o rei montado num cavalo, com a espada na mão, né? E Jesus veio totalmente diferente. Entrou em cima de um jumento, né? Veio numa família humilde, né? Estava no 11. Veio para o que era seu. Quer dizer, veio para o povo judeu. E eles não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pronto, mas lê para frente para dar a resposta melhor. Os quais não nasceram do sangue. Os quais não nasceram do sangue. Você tem filho com alguma mulher? Tem, casal. Pronto, casal. Mas foi uma transmissão sua com ela. Foi. É um sangue cruzado. Ou seja, é um sangue unido, né? Você teve as relações permitidas por Deus, né? Para gerar filhos, né? Que disse multiplicar, encher toda a terra, né? Aí a criança gerou-se. Gerou. Mas foi da vontade da carne o sangue do varão. Aí estava dizendo aí, mas esse nascimento aí é diferente. Esse nascimento aí é um nascimento espiritual. Espiritual, Esse nascimento da carne do sangue é carnal. É a criaturinha que nasce. Não é filho, é criatura. Criatura. Quem criou o homem? Deus. Quem criou o jumento? Deus. Quem criou o céu? As estrelas? Deus. Então, tudo é criatura de Deus. Quer dizer, algo criado por Deus. Agora, para ser feito filho de Deus, é preciso aceitar Jesus. Nascer de novo. Nascer de novo. Que diz para Nicodemo, né? Nicodemo. Vai. Os quais não nasceram do sangue, É verdade. nem da vontade da carne. Isso, houve uma vontade do meu irmão ter a relação sexual com a mulher, porque é uma permissão de Deus, não é verdade? Né? Aí gerou a filha e o filho, né? Isso. Casal, né? Mas aí foi da carne. É o nascimento de criatura. Nasceu criatura, as criaturinhas de Deus. Mas agora, aquilo que ele disse, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. As almas, as criaturas de Deus. Mas para ser filho de Deus, só é atrás de Jesus. Adotado, é um filho adotado por Jesus Cristo. Vai para frente, vai. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vai para frente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eita, né? Então, você agora, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. O primeiro nascimento que você nasceu com uma criatura, não era filho de Deus. Mas quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, agora você nasceu, né, para a vida eterna. Um novo nascimento para a vida eterna. E o Verbo se fez carne. O Verbo aqui é Cristo. Esse verbo aí já aponta lá em João 1, né? Onde fala... No princípio era o verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Porque o próprio Deus fez a promessa lá, no início da criação. Né? Que é nascimento da mulher ele nasceu um, né? Ele nasceu. Vamos ver melhor. Essa passagem de se entender melhor. Vamos ler o Isaías, depois nós vamos lá para a passagem que eu trouxe para nós estudar. Isaías. Isaías 1,18. Isaías 1,18. Não, perdão. Isaías
1,18, é. Isaías 1,18 vai falar assim. Pode ir. Pode ler? Pode. Isaías 1,18. E naquele dia farei. Ah, não, peraí, estou lendo Oséias. Você é Tá aqui. Confundi. Isaías 1,18. 1,18 vai falar assim: Vinde, então, e agiu-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carne, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Pronto. Ele aí está limpando você da culpa que herdou de Adão. Está deixando você limpo. Não é verdade? Está deixando você completamente limpo da culpa que você herdou de Adão. Ele perdoa o seu pecado, dá por esquecido. Essa agora está completamente limpo, não é verdade? Não tem mais culpa sobre você, porque você foi lavado pelo sangue de Jesus, não é verdade? Você foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo, né? Mas é Isaías 18 primeiro que a gente diz. Isaías 18 primeiro? É. Isaías 18 primeiro vai falar assim. 18 primeiro. Ai da terra que se ensombra. Não, ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Continua? Entendeu? Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiro, velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Continua? Entendeu? Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vireis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada como o ardor do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho no calor da cega. Continua? Entendeu? Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. A polda, né? A polda. Eles serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina e todos os animais da terra, e invernarão sobre eles. Naquele tempo
trará um presente ao Senhor dos exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem ao lugar do nome do Senhor dos exércitos, ao monte de Sião. Quer dizer, há uma nação que não faz aquilo que Deus pede que faça. Não é verdade? Há uma nação que Deus pede para fazer algo e eles não fazem. São desobedientes. Não é verdade? E vai ser desraigado da presença de Deus, não é verdade? Isaías 43, Isaías 43, Isaías 42, 25, o que é que ele diz? Isaías 42, 25, vai falar assim: pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Quer dizer, o homem continua rebelde para Deus, mas sabendo que Deus não é só amor, não. É justiça também, né? Exatamente. O João 15 primeiro, o que ele diz? João 15 primeiro? João 15. João 15 primeiro, vai falar assim: pessoas que não querem ouvir a palavra, irmão. Quando você quer ouvir a palavra, quer aprender, pessoas que não querem. No princípio era o verbo. É isso? E o verbo estava com Deus. É João 15 primeiro. João 15 primeiro, né? João 15 primeiro. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele compara nós com uma vara, porque a vara é comprida, né? Nós somos compridos, né? Quer dizer, ele compara nós com um galho da árvore ali, uma galha da árvore. Ele é a vidreira, é uma árvore, né? Árvore da vida, né? É porque nós estamos injetados nele, né? Mas vamos ver o que ele fala aí pra frente. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que... Não, peraí. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Continua? Continua. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Pronto, ele falou de quê? Ele falou da vida eterna. Né? Ele prometeu o quê? A vida eterna. Né? Vai. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, e se não estiver na videira. Como é que o galho da mangueira pode dar manga se cortar? Não dá, né? Tem que estar ligado à mangueira para dar a manga. Assim também vós, se não estiver em mim, acho que acho que 15, se estivesse em mim, 15, 16, se estivesse em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não pode fazer sem Jesus.
É uma pessoa ao léu, né? Não vai falar. Vai falar o quê? Vai falar o quê de Deus? Vai falar o quê da maravilha de Deus? Nada. Não conhece nada. Para conhecer Deus, precisa da mesma coisa. Quem vê a mim, Vê o Pai. vê o Pai, né? Vai. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Tá vendo? Vai ter isso aí para alguém? Vai. Ai. Esses daqui esses daqui é quando eles aceitam e desistem, é? Não. Isso aí é porque eles não querem Jesus. Não quer, né? Não quer Jesus, que nega Jesus. No caso lá do rapaz rico lá, né? O rapaz rico não quis Deus, achou assim, ele não disse o homem lá, vai e vende tudo com os pobres, né? E me segue. Ele veio, ele vendeu. Mas tem pessoas que dizem, não, mas eu sou rico, porque eu não estou na igreja, que nada dessas coisas, eu sou rico. Né? Continua? Continue. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseste, e vos será feito. Pronto, aí uma promessa para você. Você está pedindo algo a Deus. O segredo é você estar com Ele e com a palavra dele. Está crendo na palavra, então vai descobrir, né? Continue pedindo aquilo que você quer que Deus lhe dê, e no momento certo Deus vai lhe dar. Verdade? Se vós tiveres em mim o segredo, né? Há um segredo. Se vós tiveres em mim as minhas palavras estiverem em vós, vocês estão acreditando na minha palavra? Eu não disse que tudo quando pedindo na oração, crendo, recebereis, se não duvidar, né? Aí o segredo. Mas para aqueles que não querem nada, com Jesus, vai para o fogo mesmo. Aí você lança lá no fogo, verdade? Não vai comer, né? Mas tudo que a gente for pedir tem que ser para a glória dele. É, porque ele diz que pediu e não recebeu porque pediu mal, né? Tiago 4:4, Tiago 4:3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis para satisfazer os seus próprios deleites. Tem que pedir. Satisfazer sua própria vontade. Né? Tem que pedir algo. Porque no 8 fala assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meu discípulo. Pronto, né? Então tudo é para a glória dele, né? Se você vai estar pedindo um carro a Deus, para você charlar, passear e tal, você está pedindo para a sua glória. É porque Deus conhece o pensamento do homem, né? Deus conhece o como pensa, né? Mas vamos estudar o estudo que eu preparei para estudar, vamos? Bora. Foi muito bom aí, né? Você viu? Então, eu vou fazer uma comparação do homem pobre, do Lázaro e do rico, e vamos fazer a comparação das 10 virgens. Eram todas 10 virgens. Mas quem estava preparada para receber o noivo? Para se juntar com o noivo? Só 5. As que não levaram azeite de subexcelência, de reserva, foram comprar o azeite. Quando o noivo chegou, ainda, né? 5 prudentes e as 5 nesses, né? Isso quer dizer, vai se dividir, irmão Neguinho, 2 tipos de pessoas, dois grupos. Dois grupos. Um que confiou entrar pela porta estreita, ele disse confiar e entrar pela porta estreita, né? Não, mas é muita coisa para servir a Deus, é muita regalia, não sei o quê, tem que andar justo demais. Deus é justo, o homem tem que ser justo, que Deus fez o homem para ser santo, não é o homem para dar no erro não. O pai é santo, então quer o filho santo, um homem honesto, direito, diante de Deus e dos homens, né? Aí a pessoa despreparada, toda à toa, todo cheio de maldade. Como é que pode dizer que é o filho de Deus se anda cheio de maldade? Anda cheio de erro? Não pode. É uma pessoa despreparada. Ele tem que estar preparado, tem que estar ali na obediência daquilo que Deus está mandando que você seja obediente.
né? Meu filho, faça assim, assim que dá certo. Não é verdade? Faça assim. Aí o filho vai e faz de outro jeito. Deus perdoa o pecado do homem? Perdoa, mas as consequências vêm. Bom, João disse que bom que não peque. Se pecar, temos um advogado dentro do Pai que intercede por nós, Jesus Cristo, é justo. Mas não deixe de não vir, mesmo ele perdoando, mas não deixe de vir as consequências do erro que nós praticávamos. Não é verdade? Bom que não erre, né? Bom que não erre. Vamos lá, o Gênesis, para nós entender melhor, vamos estudar o princípio. Gênesis. É. Oi! Pro Ronaldo.